Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverenda irmã, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós celebramos o primeiro domingo da Paixão e nós vemos já pela ornamentação do altar já um clima de maior penitência. Mostra assim com as imagens cobertas este caráter de penitência maior no tempo da Paixão. Já estamos tão próximos ao tempo da Semana Santa, a Páscoa do Senhor. É o tempo de nós voltarmos o nosso olhar para nosso Senhor. Por isso também as imagens são cobertas, para nós neste tempo voltarmos o nosso olhar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também as imagens estão cobertas para nos lembrar que muitas pessoas, que todos, podemos dizer assim, abandonaram Jesus na sua paixão. E também para mostrar que o rosto de Jesus estava velado pelos seus sofrimentos e também pela sua aparência, que não parecia, como diz a Sagrada Escritura, não tinha aparência mais de um homem. De tantos sofrimentos, de tantos escarros, de tantos flagelos, de tantas cusparadas no rosto de nosso Senhor. O seu rosto, a pessoa de Jesus, já não parecia mais de um homem. Que nós possamos então, de modo especial neste tempo, nós voltarmos o nosso olhar para os sofrimentos de Cristo e que isso possa mover o nosso coração a uma verdadeira mudança de vida. O nosso Senhor, no Evangelho, Ele vai dizer que Ele é Deus. Tantas vezes Ele já tinha provado que Ele era Deus na multiplicação dos pães, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do filho da viúva de Naim, na cura do paralítico, perdoando os pecados daquele paralítico. Eu te perdoo os teus pecados. E depois vai dizer, levanta-te, toma o teu leito e caminha. Provas concretas que Ele era Deus. E os judeus não conheciam isto, como nós escutamos também no Evangelho, diziam que Ele estava possesso do demônio. Jesus começou a ser perseguido. Provas evidentes para que os judeus mostrassem a sua fé, a sua resposta a este Deus. E eles assim não demonstraram assim a sua adesão à revelação de Deus. Nosso Senhor vai iniciar o Evangelho de hoje dizendo para aqueles judeus: quem de vós me arguirá de pecado? Meus amados irmãos, nosso Senhor é santo. Nele não há pecado. Ele é igual a nós em tudo menos no pecado. Nós vemos em nosso Senhor, que é santo por excelência, o quanto sofreu à vista dos pecados dos homens, à vista dos nossos pecados. Ele reconhecia a malícia de cada um destes pecados, sofria pela indiferença aos seus ensinamentos. E quantas vezes nós somos indiferentes aos ensinamentos de nosso Senhor? Escutamos aquilo que nós devemos fazer e não fazemos, não colocamos em prática na nossa vida. Nosso Senhor sofreu pela ingratidão dos judeus. E quanto os judeus eram orgulhosos de um modo tão excessivo, pelos defeitos dos apóstolos, pela traição de Judas, pela negação de Pedro, crimes, endurecimento dos pagãos, o quanto nosso Senhor sofreu. E mesmo assim, sempre nosso Senhor demonstrou o seu amor, a sua bondade pela humanidade, pelos homens. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Se nosso Senhor é santo, Ele pede de nós também santidade. Sede santos, como eu sou santo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Todos nós, meus amados irmãos, somos chamados à santidade.
Deus nos concede os meios necessários para isso, as graças necessárias para isso, mostra para nós o caminho que nós devemos seguir. Ele vai dizer, ego sum via, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele, meus amados irmãos, que nós encontramos a felicidade, é nele que nós sabemos como nós devemos agir. Por isso devemos cada vez mais conhecer a vida de Cristo, conhecermos nosso Senhor, para assim colocarmos em prática na nossa vida as suas atitudes. Nós como cristãos devemos seguir as suas pegadas. Pelo batismo, nos tornamos templos do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus e nós fomos incorporados a Cristo. E que nós, meus amados irmãos, possamos então buscar a santidade. Deus nos concede as graças necessárias para a nossa santificação. Depende de nós essa mudança de vida, essa resposta ao chamado de Deus. Por isso, uma pergunta que devemos nos fazer: por que então nós não somos santos? Por que tantos pecados ainda na nossa vida? Porque muitas vezes nós não queremos a Jesus, não queremos que Ele reine no nosso coração. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos esquecemos do nosso fim, para que nós fomos criados. Se fomos criados para a eternidade e para o céu, vale a pena o sofrimento, vale a pena abrirmos mão de tantas coisas deste mundo, desapegarmos o nosso coração das coisas terrenas. Muitas vezes nós não nos santificamos pelo apego que temos às criaturas e às coisas terrenas. Coisas estas, meus amados irmãos, que muitas vezes, no momento de nós fazermos a nossa escolha, nós optamos por essas que estamos apegados. E deveríamos estar apegados no nosso coração em Deus, apegados ao céu. Nós muitas vezes não somos santos, porque colocamos resistência à graça de Deus. A graça de Deus nunca vai faltar na nossa vida, mas Deus não vai forçar nunca a entrada dele no nosso coração. Vai esperar a nossa resposta, o nosso abrir o coração para Ele transformar a nossa vida. O tempo da Quaresma, nós dissemos desde o início, é um tempo de mudança de vida, um tempo de conversão, um tempo de nos prepararmos para a Páscoa, para cumprirmos este preceito de comungarmos pelo menos pela Páscoa da ressurreição, pelo menos fazermos a nossa Páscoa. Um tempo de fazermos um bom exame de consciência. Já estamos tão próximos. Examinemos a nossa consciência. Quanta coisa devemos mudar no nosso interior. Há joio, mas também há trigo, mas também há joio dentro de nós. Dentro de nós, meus amados irmãos, há pérolas preciosas, mas também há tanto lixo, há tanta sujeira, tanta coisa que precisamos mudar, tanta coisa desordenada dentro de nós que precisamos retirar da nossa vida e colocarmos aos pés de nosso Senhor. Devemos ser gratos a nosso Senhor. Deus olha para cada um de nós. Como já refletimos tantas vezes, este olhar de Jesus é o mesmo olhar que Ele teve para São Pedro e o olhar que teve para Judas. O olhar que teve para o bom ladrão e o olhar que teve para o mau ladrão. Mas nós vemos que há diferença de acolhimento deste olhar na vida de cada um destas pessoas. E talvez para nós também há uma diferença de olhar do olhar de nosso Senhor. Não que Ele olhe-nos diferente, Ele tem o mesmo olhar, mas para nós interpretamos de um modo errado. São Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, vai receber o olhar de Jesus e vai ver neste olhar um olhar de bondade e de misericórdia. Judas vai interpretar esse olhar de Cristo como um olhar de reprovação, e por isso ele te desespera e se enforca. O mau ladrão,
ele vai ver este olhar de Jesus, esta oportunidade que ele tinha, talvez de se converter, ele vai começar a blasfemar contra Cristo. O bom ladrão vai reconhecer os seus pecados e ali vai fazer um grande ato de fé, de amor a nosso Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para nós, meus amados irmãos, a cada dia da nossa vida e pede de nós mudança de vida. Olha-nos com misericórdia e com bondade. Que nós possamos acolher este olhar e realmente dizer para nosso Senhor: eu pequei, eu quero mudar, eu quero ser santo, eu quero alcançar esta finalidade pela qual me colocastes aqui neste mundo. Quero também buscar esta perfeição que me pedes. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Nós temos tempo, meus amados irmãos, nós temos tempo de mudança de vida, mas devemos aproveitar bem este tempo. Nós vamos ter as nossas igrejas fechadas mais uma vez, e quanto isso incomoda e entristece o nosso coração de cristãos, é claro que muitas vezes nós vemos nisso uma perseguição religiosa, mas tenhamos também um olhar sobrenatural para isso. Talvez quando as igrejas foram fechadas no início da pandemia, no ano passado, nós nos entristecemos, talvez fizemos propósito de mudança de vida, de frequentarmos mais os sacramentos, assistirmos mais santas missas, de recebermos mais o nosso Senhor na Sagrada Eucaristia, na comunhão. Depois que passou, as igrejas foram abertas. Talvez começamos a fazer isso que tínhamos prometido e que tínhamos recomendado para cada um de nós, mas fomos nos esfriando novamente. Ou talvez nem isso nós fizemos, nos contentamos com as missas dominicais e olhe lá. Por isso Deus mais uma vez nos prova. Por isso esse olhar sobrenatural também. Deus não nos permite o mal, se dele não pudesse retirar um bem maior. Talvez Ele quer de nós uma entrega maior a Ele, uma mudança real da nossa vida. O tempo é tão breve, como eu disse, e nós devemos utilizar bem o nosso tempo. Nós devemos, meus amados irmãos, mudar de vida. Nós devemos nos entregar a Ele. Nós devemos ser santos. Devemos nos confessar com frequência, comungar com frequência. O mundo é tão perverso, é tão fácil nós fazermos as coisas no mundo, porque a estrada do mundo é larga. Como diz também já a Sagrada Escritura, é largo o caminho da perdição e estreito o caminho que nos conduz à salvação. Para a salvação vai ter que ter sofrimentos, dificuldades, é o que nós estamos passando neste momento. Que nós possamos oferecer para nós o Senhor e pedir dele: tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não consigo viver sem vós, eu não consigo ficar sem a Santa Missa, eu não consigo ficar sem a Eucaristia. Que a gente possa ter esse desejo para demonstrar para estes governantes, para estes que fecham a igreja e não sabem o valor de cada sacramento, de cada Santa Missa, e nos proíbe de participarmos fisicamente, presencialmente das celebrações. Nós devemos valorizar para assim testemunhar para este mundo. Mas não percamos a nossa fé. Nós sairemos outras pessoas de cada situação, de cada tribulação que nós passamos. E termino, meus amados irmãos, nesta questão de aproveitarmos o nosso tempo com uma poesia que muito nos fala e fala perfeitamente como devemos aproveitar o tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feito a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando o tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai
enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo para nós nos santificarmos, e seja a graça que possamos pedir a nosso Senhor nesta Santa Missa. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, Mãe de Misericórdia, e São José, seu castíssimo esposo, possa nos conceder as graças que mais precisamos para a nossa santificação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.